E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Israel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Esse daqui é o Israel, o canal é no nome dele. Amor, dá licença. Então, antes de começar a narração da história, já deixa seu comentário, já deixa seu like e não se esquece, gente, se você não sabe comentar, se você não sabe alguma frase, coloca de onde você está assistindo, que local, que você está fazendo agora, que cor favorita, isso já ajuda muito o meu canal, tá bom? E mostra pro nosso amigo aqui YouTube que meu canal para você agrega valor, que é bacana você me assistir. Então, o que teremos hoje de história? Hoje teremos o quê? A atualização da playlist Renascimento. Essa história é tipo máfia, ela é bem bacana, a prota é bem firme, bem vingativa mesmo. Ela consegue finalizar todos os seus inimigos com chave de ouro. Eu fiquei até com vontade de dar uma alternadinha no final da história e colocar tipo, fim de história, checkmate, mas eu acho que a história, o final foi muito, muito, muito bom. Então eu não precisei fazer absolutamente nada. Só precisei alterar algumas frases para deixar a história o quê? Mais brasileirês possível, para que nós brasileiros entenda, né? Entenda, porque como ela é tirada de sites coreanos, chineses e até mesmo em inglês, às vezes ela vem com umas frases muito diferentes daqui. Aí, às vezes eu não entendo, gente. Aí eu tenho que ficar remoendo na minha cachola. Então, é isso mesmo. Eu espero que vocês gostem da história. Não esqueçam de curtir, de comentar, de hypar, tá bom? Por que eu peço pra hypar? Por quê? Porque quando você hypa o vídeo, o meu vídeo consegue alcançar outras pessoas conseguem conhecer o meu canal. E é muito bom pra mim, gente, porque eu preciso de muita visualização. Eu recebo por visualização, que quanto mais vocês assistem, mais anúncios aparecem. E é com anúncios que eu sou paga, entendeu? Não é eu que coloco o anúncio nos vídeos, é o próprio YouTube que estipula assim que eu carrego o vídeo. E é assim que é o salário de um youtuber. Se você não tá sabendo, agora tá sabendo, tá bom? O canal que não tem anúncio, o que acontece? É o canal que não tá monetizado, canal que não recebe. Então, a partir do momento que o meu canal tem anúncio, é que eu estou monetizada, eu estou recebendo um pagamento por postar o vídeo, tá bom? Então, por hoje é só isso mesmo. Se você tiver alguma dúvida aí do canal, deixa nos comentários. Quando eu puder, gente, eu vou ler. Porque esse canal, ele fica logado no celular do meu marido. Ele é muito boca de sacola. Toda vez que chega notificação, ele abre, ele fica lendo. Aí quando tem coisa muito negativa, ele fica bem triste também, porque ele não gosta de ler quando vocês estão reclamando de mim. Aí ele fica triste. Aí eu tenho que ir lá ficar apagando, sabe? Então, é isso mesmo. Tchau! Coloquei um anel de sinete de ônix sobre a mesa, a marca de consigliere da família Corleone. Estou fora, padrinho, disse com a voz calma. Henry congelou. Por um instante, vi um lampejo de alívio, não, de alegria, nos olhos dele. Fora? Que tipo de piada é essa, Madeline? Ele franziu a testa. A família está no meio de negociações cruciais com os colombianos, e você escolhe justo agora para sair? Isso não é brincadeira. Ignorei a raiva dele. Os documentos de transferência estão prontos. A partir de agora, não sou mais sua consigliere. Eu sabia que Henry queria que eu saísse. Nos últimos 5 anos, eu fui o cérebro da operação. Peguei aquela turma de marginais quebrada, à beira do colapso, e a transformei em uma família de verdade. Uma organização com nome e reputação. Mas à medida que minha reputação crescia, a gratidão nos olhos de Henry se transformava em medo. Você está me ameaçando, Madeline. Henry zombou, recostando-se na cadeira. Você acha que a família Corleone não consegue sobreviver sem você? Você realmente acha que é algum tipo de salvadora? Nunca pensei isso, respondi friamente. É melhor não fazer isso. Henry resmungou, com a voz carregada de ciúmes. Os veteranos consultam você antes de tomar qualquer decisão. Quem é o poderoso chefão aqui? Eu ou você? Lá estava. A verdade. Paranoico, ganancioso e arrogante. Para recuperar seu poder, ele passou os últimos 6 meses minando minha influência, tirando minhas contas e territórios e entregando-os à sua recém-promovida capo-regime, Lucy. Ele achou que eu não tinha percebido. Na minha vida anterior, fiquei porque era sentimental. Eu não suportava a ideia de abandonar a família que havia construído do nada. Mas agora que eu tinha visto suas verdadeiras cores, não cometeria o mesmo erro estúpido. Aquela família inteira estava prestes a desmoronar, e se alguém quisesse salvá-la, não seria eu. Eu tinha acabado. Se você está tão decidida a partir, não vou impedi-la. Henry mal conseguia esconder a satisfação. Ele pegou o anel de ônix e o segurou firmemente no punho, como se tivesse medo de que eu mudasse de ideia. Seus olhos brilhavam com a emoção de ter todo o poder de volta em suas mãos. Mas, Madeline, não diga que eu não avisei, disse Henry, com o queixo erguido em triunfo. Lucy já me prometeu que consegue lidar com os colombianos. Ela pode até conseguir uma participação de 70%. Chega dessa sua diplomacia de joelhos fracos. Eu ri sozinha.
Lucy. Só aparência, nenhum cérebro e uma sede insaciável de poder. Ela não fazia ideia de quão selvagens os colombianos podiam ser. Claro que ela estragaria tudo. Porque ela era uma infiltrada de uma família rival. Descobri isso por acaso enquanto estava fugindo na minha vida passada. Isso explicava por que ela havia provocado deliberadamente os colombianos. E agora, Henry estava entrando diretamente na armadilha dela, completamente alheio ao perigo. É mesmo? Bem, desejo tudo de melhor para vocês dois. Disse com um leve sorriso. A reunião seria em 3 dias, pouco antes do Natal. Quando ela irritasse os colombianos, a guerra começaria. O fim da família Corleone estava a poucos dias de distância. Henry pressionou o interfone sobre sua mesa. Leve Lucy e todos os anciãos para a sala de conferências. Agora. 5 minutos depois, a sala estava cheia. Quando Henry anunciou oficialmente minha saída, os anciãos ficaram em alvoroço. Como assim? Madeline é o cérebro desta família. Vito, um dos veteranos, levantou-se de repente. Como vamos negociar com os colombianos sem ela? Silêncio. Henry lançou um olhar frio para Vito. Madeline está cansada. Ela precisa descansar. Devemos respeitar a decisão dela. Os anciãos trocaram olhares. Qualquer um podia ver a pressa desesperada nos olhos de Henry. Nesse momento, as portas da sala de conferências se abriram. Lucy entrou, equilibrando-se sobre saltos altíssimos e vestindo um terno vermelho chamativo. Ela usava um sorriso vitorioso, e quando seus olhos pousaram no anel de ônix sobre a mesa, a ganância praticamente transbordou de seu olhar. Padrinho, você me chamou? A voz de Lucy era doce e enjoativa, enquanto ela me lançava um olhar desafiador. Henry pegou o anel e acenou para ela. Lucy, a partir de hoje, você é a nova consigliere da família Corleone. A negociação com os colombianos é toda sua. O rosto de Lucy se iluminou. Ela avançou apressadamente, aceitando o anel com as 2 mãos. Obrigada, padrinho. Não vou decepcioná-lo. Ela me encarou, como se estivesse declarando que minha era havia chegado ao fim. Em 3 dias, você representará a família e se encontrará com os colombianos. A voz de Henry tremia de empolgação. Lembre-se, nosso objetivo é conseguir uma participação de 70%, nem um centavo a menos. Lucy segurava os arquivos e sua risada ecoava pela sala. Não se preocupe, padrinho. Não sou covarde como certas pessoas. Vou fazê-los assinar na linha pontilhada. Ela me lançou um último olhar triunfante e deslizou ansiosamente o anel, símbolo de seu novo poder no dedo. Com o anel no dedo, Lucy estava embriagada de poder e mal podia esperar para esfregar aquilo na minha cara. Madeline, tenho que dizer, essa sua história de diplomacia suave é coisa do passado. Ela se virou para mim, erguendo o queixo e me olhando de cima. Esta é uma nova era. Você sempre foi tão tímida, sempre falando sobre segurança familiar. A verdade é que você segurou a família, impediu que expandíssemos nossos negócios. Se você não estivesse nos enrolando, já teríamos tomado os quarteirões vizinhos há muito tempo. Olhei para o rosto dela, uma máscara de estupidez e arrogância, e tive que me segurar para não rir. Segurado eles? Se eu não estivesse jogando o jogo político e resolvendo as coisas com os outros grandes jogadores, os planos mal elaborados de Henry e a falta de força dos Corleone teriam feito com que fossem devorados pelos antigos grupos de Nova York anos atrás. A única razão pela qual Lucy subiu tão rapidamente na hierarquia foi porque era boa em bajulação e passou os últimos 6 meses sussurrando veneno no ouvido de Henry, dizendo que eu estava montando minha própria equipe secretamente e planejando assumir o controle. Henry já era paranoico desde o começo. Com Lucy alimentando seus medos, ele passou a me ver como uma ameaça cada vez maior. Já descobri do que os colombianos gostam, disse Lucy, erguendo o queixo orgulhosamente enquanto admirava o anel de ônix em seu dedo. Eles gostam de bebidas fortes e de mulheres. Tudo o que preciso fazer é usar meu charme, fazê-los se sentirem importantes e eles assinarão felizes um contrato de 70%. Quanto a você, é uma relíquia. É mesmo? Perguntei perfeitamente calma, recusando-me a dar a ela o prazer de uma reação. Tirei 2 documentos idênticos e cuidadosamente encadernados da minha pasta e os coloquei sobre a mesa. Se vou embora, vou fazer a minha parte. Este é o arquivo de transição para o acordo com os colombianos. São 2 cópias. Empurrei uma para Henry e outra para Lucy. Ele lista claramente a divisão dos lucros, os principais jogadores e tudo o que vocês não devem fazer, a menos que queiram morrer. Claro, eu não estava fazendo aquilo para ajudá-los. Eu fazia isso para que todos naquela sala soubessem que eu havia entregado o roteiro necessário para evitar um desastre. Se eles ainda conseguissem estragar tudo, seria porque eram idiotas. Não teria nada a ver comigo. Eu não daria mais munição para que jogassem lama em meu nome. Lucy nem se deu ao trabalho de abrir o arquivo. Ela olhou para a capa com desprezo e soltou um fungar altivo. Certo, Madeline. Entendido. Eu sabia que ela não iria ler. Afinal, como infiltrada, sua missão era queimar tudo até o chão. Mas certamente eu não seria a pessoa que contaria isso a Henry. Henry, assine os papéis. Depois que você assinar, a partir deste momento, nada do que acontecer com a família Corleone terá qualquer relação com Madeline. Henry hesitou por apenas um segundo antes de assinar seu nome. Peguei minha cópia do documento e a coloquei de volta na bolsa. Então, Feliz Natal a todos. Ofereci um pequeno sorriso e me virei para sair da sala de reuniões. Mas eu só havia dado um passo quando uma voz fria me parou. Espere. Parei e me virei. O rosto de Henry era uma máscara de fria suspeita. Ele levantou a mão e fez um leve aceno. Clique. A porta da sala de conferências foi trancada. O que significa isso, Henry? Ergui uma sobrancelha, enquanto minha mão já se movia em direção à arma presa na parte inferior das minhas costas. Ele me encarou com um sorriso de canto.
Madeline, você trabalhou para essa família por 5 anos. Você sabe demais, disse Henry friamente. Antes de ir embora, preciso que você seja revistada. Você não vai levar um único ativo da família Corleone com você. Um sorriso malicioso e vanglorioso se espalhou pelo rosto de Lucy. Isso mesmo, padrinho. Ela está indo embora com muita facilidade. Quem sabe se outra família já comprou a lealdade dela? Com todos os segredos da família que ela tem na cabeça, o que a impede de sair por aquela porta e nos entregar aos nossos rivais? Precisamos revistá-la até a roupa íntima. O ar na sala ficou denso de tensão, pesado com o cheiro de pólvora à espera de uma faísca. Vendo a malícia no rosto deles, não pude deixar de soltar uma risada sarcástica. 5 anos atrás, a família Corleone era apenas mais uma gangue de rua de 5ª categoria, sendo pressionada pelos grandes jogadores até não ter mais para onde fugir. Numa noite chuvosa, Henry, coberto de sangue, ajoelhou-se diante de mim, agarrando a barra do meu casaco e implorando que eu o ajudasse. Ele jurou, com os olhos vermelhos, que se eu me tornasse sua consigliere, me daria metade do império que construíssemos. Agora, o território estava seguro, o império havia sido construído, e ele estava apavorado, achando que eu tinha poder demais. Preferia confiar em uma mentirosa de língua afiada como Lucy, alguém que pudesse controlar, do que na parceira que havia construído tudo com ele do zero. Era sempre a mesma história com homens gananciosos no poder. Vou entregar minhas coisas, mas se você ou seus capangas tocarem em mim, Henry, posso queimar este lugar inteiro com você dentro. E você sabe muito bem que sou capaz disso. Eu o encarei, com toda a deferência que antes existia em minha voz completamente desaparecida. Israel, Reddit. A expressão de Henry mudou. Depois de todos esses anos, ele sabia que eu não estava blefando. Finalmente cedeu. Tudo bem, você mesmo entrega. Joguei as chaves do carro, as chaves das casas seguras da família, e todos os meus celulares de trabalho sobre a mesa. Sob o olhar cauteloso de seus seguranças, saí da mansão na qual havia investido 5 anos da minha vida, sem sequer olhar para trás. No momento em que saí, o sol de inverno bateu em meu rosto, e senti uma leveza que não experimentava havia anos. Nos últimos 5 anos, meus nervos estiveram à flor da pele enquanto eu limpava as constantes bagunças de Henry. Mesmo nos feriados, eu ficava presa em Nova York, sempre de plantão, pronta para a próxima guerra de gangues começar. Eu nem conseguia me lembrar da última vez em que tirei férias de verdade. E agora, eu estava livre. Usando minha conta pessoal, fretei um jato particular para a Sicília e reservei uma vila luxuosa à beira-mar. Quando o avião pousou e a brisa quente do mar passou pelos meus cabelos, tirei uma foto da Costa Azul e a postei em minha rede social privada. A legenda dizia: "Fora do jogo, aproveitando o sol." Depois de postar, atualizei meu feed e vi uma nova publicação de Lucy. A foto a mostrava em uma boutique de luxo na Quinta Avenida, em Nova York, carregando uma dúzia de bolsas Hermès e Chanel, com um sorriso delirante estampado no rosto. A legenda dizia: "Como nova consigliere da família Corleone, estou tão ocupada que nem tenho um momento para descansar, mas tudo vale a pena pela família." Olhei para a publicação e dei uma risada alta. Ocupada com os assuntos da família? Ou ocupada gastando o último dinheiro da família Corleone? Eu não me importava. Bloqueei a conta dela. Quando estava me acomodando em uma espreguiçadeira na vila, levando uma taça de champanhe gelado aos lábios, meu celular pessoal vibrou. A tela mostrava um número privado e não listado. Atendi. "Boa tarde, senhorita Madeline." Uma voz profunda e magnética, carregada de autoridade, veio do outro lado da linha. "Aqui é Lorenzo Vitiello." Lorenzo Vitiello, o dom da família mafiosa mais poderosa e antiga da América do Norte. "Senhor Vitiello." "Isso é uma surpresa", disse, tomando um gole de champanhe. "Ouvi dizer que você deixou aquela pequena operação dos Corleone", disse Lorenzo, com um toque de diversão na voz. "Henry é um tolo. Ele não merecia seu talento. A família Vitiello sempre admirou sua mente. O cargo de nossa nova consigliere é seu, se quiser. Prometo que você terá poder e status com os quais jamais poderia sonhar entre os Corleone. Todo o submundo norte-americano vai ouvir quando você falar." Era uma oferta que eu não podia recusar. A família Vitiello era 100 vezes mais poderosa que os Corleone. "Seria uma honra, Sr. Vitiello", disse, após um momento de reflexão. "Estou ansiosa para trabalhar com o senhor." Depois de desligar, aproveitei meu jantar em um estado de pura satisfação. No dia seguinte, recebi uma ligação que não queria atender. Era Henry. "Madeline, eu estava apenas conferindo os livros." "Você desviou $50.000 da última missão de contrabando. Você é uma ladra do caralho." Ouvindo os gritos furiosos e histéricos de Henry, por um segundo achei que estava ouvindo coisas. Roubo de uma missão de contrabando? A acusação foi tão absurda que eu ri. "Henry, você perdeu a cabeça? A outra parte do acordo da semana passada exigia um depósito extra." Para evitar que o negócio desmoronasse, adiantei os $50.000 do meu próprio bolso e depois me reembolsei da conta da família. Quanto ao comprovante, eu já entreguei a você. "Comprovante? Que comprovante? Nunca vi nenhum." Não havia vergonha alguma em sua voz. "Madeline, pare de inventar histórias. Esse pedaço de papel não está aqui agora, então não há prova. Eu digo que você desviou o dinheiro, então você desviou o dinheiro. A família Corleone não tem lugar para uma ladra de 5ª categoria como você." Fechei os olhos e respirei fundo. Eu sabia exatamente o que era aquilo. Ele só estava tentando me provocar. Minha saída completa da família claramente não havia sido suficiente para ele. "Devolva o dinheiro!" Henry ordenou ferozmente. "Tudo bem", respondi, com um sorriso de canto brincando nos lábios. Eu estava cansada demais para discutir com ele. $50.000. Vou transferir o dinheiro. Considere isso meu pagamento de rescisão para a família Corleone.
De agora em diante, não tenho mais nada a ver com nenhum de vocês. 50? Quem disse que era só isso? Ao me ver concordar tão facilmente, sua ganância disparou. Ele soltou um sorriso triunfante. As regras da família dizem que quem rouba deve ser punido. Como você já fugiu de Nova York, pode comprar sua saída. Penalidade tripla. $150.000. Eu não queria mais ouvir as besteiras dele. Pronto. Não que ele fosse viver tempo suficiente para aproveitar aquele dinheiro. Amanhã, ele estaria de joelhos, implorando. Transferi o dinheiro imediatamente. Viu? Você sabe o que é bom para você, Madeline, disse Henry, vangloriando-se antes de desligar. Ouvindo o tom de descagem, coloquei o celular sobre a mesa, com um sorriso frio no rosto. Aproveite sua última festa, Henry. Na manhã seguinte, o céu siciliano estava claro e ensolarado. Para demonstrar o quanto me valorizavam, a família Vitiello, incluindo o Dom, seus capos e os anciãos, havia vindo a Sicília para realizar uma cerimônia formal de boas-vindas para mim. Usei um terno preto sob medida, com meus cabelos longos presos para trás, revelando meu perfil elegante e marcante. Os membros centrais da família Vitiello mantinham expressões solenes, os olhos cheios de respeito. Dom Vitiello estava sentado à cabeceira da mesa. Seus olhos, que já tinham visto de tudo, repousaram sobre mim com profunda apreciação. Madeline, disse ele, levantando-se devagar. Em sua mão havia um broche de safira, símbolo da mais alta honra e autoridade dentro da família. A partir de hoje, você será a consigliere da família Vitiello. Sua palavra será a vontade da família. Ele mesmo prendeu o broche de safira em meu terno. Num instante, o salão explodiu em aplausos estrondosos. Naquele momento, no auge do poder, senti minha ambição e satisfação crescerem. Esse era o meu campo de batalha. Não brincar de casinha com um bando de idiotas da família Corleone. Mas, assim que todos ergueram os copos para me parabenizar e a celebração atingiu o auge, meu celular começou a vibrar violentamente. Uma intrusão indesejada. Eu o peguei. A tela mostrava o número de Henry. Recusei a ligação irritada. Ele ligou novamente. E de novo. Pensei por um momento. Se não me engano, foi justamente nessa época que os colombianos fizeram sua jogada na minha vida passada. Dei um leve aceno para o Dom ao meu lado, então caminhei até um terraço ao lado do salão e atendi. Dessa vez, a voz do outro lado não estava cheia de arrogância ou vanglória como na noite anterior. A voz de Henry tremia, carregada de uma mistura crua de terror, desespero e histeria. Ao fundo, eu podia ouvir vagamente o som de tiros e gritos. Ele rugiu com a voz falhando. Madeline, que tipo de informação você nos deu? O acordo com os colombianos deu errado. Eles estão matando nossos homens. Você precisa voltar aqui e consertar essa bagunça. Ouvindo os gritos quase histéricos de Henry do outro lado da linha, fiquei em um terraço ensolarado na Sicília e deixei um sorriso maroto surgir em meus lábios. Henry, acho que você está errado em duas coisas. Primeiro, as informações que te dei estavam perfeitas. Os resultados dos colombianos, seus limites de negociação, tudo estava anotado no arquivo de transferência. Segundo, minha saída está concluída. Se a família Corleone vive ou morre, isso não é mais problema meu. O negócio ter desmoronado é problema da Lucy. Você deveria ligar para ela, não me incomodar, disse, com uma risada fria. Ela? Aquela vadia. A voz de Henry se encheu de raiva assassina ao ouvir o nome de Lucy. No segundo em que o acordo deu errado e os tiros começaram, ela desapareceu. Não consigo encontrá-la em lugar nenhum. Madeline, me escute. Você vai voltar para Nova York e limpar essa bagunça agora mesmo. É uma ordem. Uma ordem? Soltei uma risada baixa, como se tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada do mundo. Israel Reddit. Henry, você ainda está meio dormindo? Deixe-me repetir. Eu, Madeline, não faço mais parte da família Corleone. Suas ordens não valem o papel em que estão escritas. Você... Minha atitude o enfureceu, mas ele claramente estava ciente da situação desesperadora. Respirou fundo algumas vezes, reprimiu a raiva e tentou me convencer com uma nova proposta. Tudo bem, Madeline. Eu sei que você guarda rancor. Eu estava errado. Não deveria ter ouvido as besteiras da Lucy. Só volte e enfrente os colombianos, e eu imediatamente restauro você como consigliere. Não, eu até te dou 50% das ações da família. Que tal? A forma condescendente como ele fez a oferta, como se estivesse me concedendo uma espécie de caridade, fez meu estômago revirar. Na minha vida passada, eu sangrei por aquela família, apenas para acabar com um preço pela minha cabeça e ser deixada para morrer na sarjeta. E agora, ele achava que poderia comprar minha lealdade de volta com uma posição que já estava podre até o âmago? 50%? Consigliere? Dei um sorriso zombeteiro e disse, palavra por palavra. Henry, fique com suas ações patéticas e use-as para comprar um caixão bonito. Sem dizer mais nada, desliguei e bloqueei o número dele. Mas o último suspiro da família Corleone estava apenas começando. Durante a hora seguinte, meu celular quase não parou de vibrar sobre a mesa. A velha guarda da família começou a ligar, um após o outro. Madeline, é o Albert. Você está com os Corleone há tantos anos. Não pode simplesmente ficar parada vendo a família queimar. Madeline, Henry é jovem e impulsivo. Nós, os mais velhos, pedimos desculpas a você. Se você voltar, prometemos que Henry vai ouvir tudo o que disser a partir de agora. Ouvindo suas palavras sinceras, quase suplicantes, tudo o que conseguia ver era a imagem da minha própria morte. Naquela época, Henry havia me incriminado, e eu estava sendo caçada por assassinos por toda a cidade. Eu havia ligado para aqueles mesmos homens, cheia de esperança, implorando por ajuda. E o que eles fizeram? Albert desligou na minha cara. Thomas apenas riu friamente e disse que aquilo era uma troca de guarda, e que não era lugar para velhos como ele se meterem.
Para salvar a própria pele e bajular Henry, eles assistiram friamente enquanto eu era encurralada e morta. E agora que o desastre estava à porta, eles se lembravam de como eu era útil? Albert, disse calmamente. Quando Henry anunciou na sala de reuniões, na frente de todos vocês, que iria me revistar, algum de vocês falou por mim? Do outro lado da linha, houve um silêncio completo. No momento em que todos vocês ficaram parados e assistiram Henry me forçar a sair, deveriam ter sabido que este dia chegaria para a família Corleone. Zombei. Então continuem assistindo. O espetáculo está apenas começando. Com isso, desliguei e bloqueei os números de todos os membros da família Corleone. Virei-me de volta para o sol brilhante da Sicília, peguei elegantemente minha taça de vinho tinto sobre a mesa e tomei um gole. A queda da família Corleone era apenas uma questão de tempo. E eu teria um lugar na primeira fila para assistir à queda deles, devagar, enquanto se engasgavam com tudo aquilo que haviam plantado. Alguns dias depois, durante uma conversa com Dom Vitiello, ele mencionou a família Corleone. Dizem em Nova York que os Corleone se envolveram em um grande tiroteio com os colombianos. Perderam quase metade do território, mais da metade dos membros principais da organização está morta ou ferida, e o próprio Henry foi baleado. A família Corleone não passa de uma casca vazia agora. Não fiquei surpresa com a notícia. Ele teve o que merecia, Dom, disse com um leve sorriso. Um chefe movido apenas pela ganância e sem cérebro, certamente acabaria levando a própria família à ruína. O velho Dom assentiu em aprovação, mas então sua expressão ficou um pouco mais séria. No entanto, parece que esse Henry não está disposto a desistir sem lutar. Depois de não conseguir ajuda de outras famílias, ele começou a espalhar um boato pelo submundo norte-americano. Ergui uma sobrancelha. Ah, é? E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que você traiu a família Corleone. Alega que quando você saiu, vazou intencionalmente os segredos centrais da família e as rotas comerciais para os colombianos, e que foi isso que levou à queda deles, disse o Dom, observando-me atentamente. Agora, muitas organizações em Nova York estão comentando o assunto. Até dentro da nossa própria família, alguns capos que não conhecem toda a história estão começando a questionar sua lealdade. Não pude evitar uma risada suave. Henry. Você realmente é um rato encurralado, recorrendo a truques baratos como esse. Será que ele achava que manchar meu nome encobriria a própria incompetência? Ou será que achava que isso me forçaria a agir? Dom, você acredita nele? Perguntei, olhando o velho nos olhos, completamente impassível. Se eu acreditasse, você não estaria aqui tomando café comigo. Respondeu o Dom com uma risada, os olhos cheios de confiança. Mas preciso dar uma resposta à minha família, e calar a boca dos tolos que falam demais. Não se preocupe, Dom. Esperei por este dia durante muito tempo, disse levantando-me. Fui até a janela e olhei para o mar cintilante, meus olhos se transformando em gelo. Se ele quiser jogar, eu vou jogar. Vou entregar a pá para ele e deixá-lo cavar a própria cova. Não tomei nenhuma iniciativa. Deixei os boatos se espalharem pelo submundo durante 2 dias inteiros. A fofoca se espalhou como fogo. Incontáveis pessoas passaram a me chamar de traidora. O que restava da organização Corleone clamava pela minha cabeça. Assim que o barulho atingiu seu auge, quando até os sussurros dentro da família Vitiello ficaram mais altos, tomei minha iniciativa. Usei a vasta e eficiente rede de inteligência da família Vitiello para enviar um pacote cuidadosamente preparado, contendo documentos e arquivos de áudio, diretamente aos chefes de todas as famílias criminosas importantes da América do Norte. O pacote continha 3 itens. Primeiro, o acordo de transferência de poder assinado pelo próprio Henry, provando que eu havia deixado a família de maneira pacífica. Segundo, uma cópia do arquivo de transição que deixei para Lucy, com todos os avisos e critérios para a negociação com os colombianos, claramente marcados em tinta vermelha. Isso provava não apenas que eu não havia vazado informação alguma, mas também que eu havia me preparado para todas as possíveis contingências. O fracasso deles aconteceu por causa da própria estupidez, e o golpe fatal foi o terceiro item, uma gravação da reunião em que Henry tentou me incriminar pelo suposto desvio de $150 mil. No momento em que as evidências vieram à tona, a narrativa em todo o submundo norte-americano mudou. Henry não apenas falhou em manchar meu nome, como também consolidou sua própria reputação de incompetente, ganancioso e traiçoeiro, alguém incapaz de distinguir um amigo de um inimigo. Ele tentou incriminar uma consigliere leal por dinheiro, apenas para ser traído pela nova favorita que havia promovido, arrastando a própria família para a ruína no processo. Ele se tornou motivo de piada no submundo norte-americano. O nome Corleone estava na lama. Alguns dias depois, eu estava jogando xadrez com o Dom na mansão quando o mordomo entrou apressado, com uma expressão estranha no rosto. Ele se inclinou e sussurrou algo no ouvido do Dom. O Dom ouviu, então se virou para mim com um sorriso brincalhão nos lábios. Madeline, parece que seu velho amigo chegou. Ele trouxe seu último recurso restante, aquele importante cais de embarque no Porto Leste, e está implorando por uma reunião, buscando a proteção da família Vitiello. Madeline, minha filha, você acha que deveríamos receber esse falido Sr. Corleone? Afinal, aquele cais de embarque é a única carta que ele ainda tem para jogar. Um sorriso malicioso surgiu em meus lábios. Claro que devemos recebê-lo, Don. Um velho amigo veio até aqui com um presente tão generoso. Como eu poderia perder a chance de colocar a conversa em dia? A reunião foi marcada para aquela tarde, no grande salão de recepção da mansão. Henry foi conduzido pelo mordomo. Em poucos dias, parecia ter envelhecido 10 anos. Seu terno, antes perfeitamente ajustado, agora pendia frouxamente sobre seu corpo. Seus olhos estavam fundos e vermelhos. A confiança que antes definia o Dom Corleone havia desaparecido completamente. No momento em que viu o velho Dom, Henry praticamente correu em sua direção, com as costas curvadas e o rosto marcado por um sorriso bajulador.
Dom Vitiello, é uma verdadeira honra conhecê-lo. Como o senhor sabe, a família Corleone sempre esperou construir uma amizade forte com a sua família. O Dom apenas fez um gesto frio em direção ao sofá à sua frente, indicando que ele deveria se sentar. Henry mal podia esperar para jogar sua carta. Respirou fundo, tentando soar como se ainda tivesse alguma vantagem. Dom, estou disposto a ceder o cais de embarque mais importante de Nova York para a família Vitiello. O senhor conhece o valor dele. Ele gera dezenas de milhões de dólares em lucro líquido todos os anos. Tudo o que preciso são 10 milhões de dólares. Com esse dinheiro, posso reconstruir a família. E o senhor terá controle absoluto sobre o transporte marítimo de Nova York. Ele havia estipulado um preço alto, os olhos brilhando com a última e desesperada aposta de um homem arruinado. Estava desesperado para usar aquele dinheiro e tentar reconstruir seu império. Enquanto o Dom analisava a proposta com um sorriso indiferente e calculista, as portas do salão de recepção se abriram. Eu entrei. Henry virou a cabeça e nossos olhares se encontraram. No instante em que viu meu rosto, Henry parecia ter visto um fantasma. Ele se levantou do sofá, os olhos arregalados e um dedo trêmulo apontado para mim. Madeline, o que você está fazendo aqui? Seu rosto era uma tempestade de emoções. Primeiro choque, depois, raiva pela suposta traição. Em seguida, o horror crescente ao perceber seu erro. Por fim, tudo se transformou em uma humilhação profunda e devastadora. Quanto tempo, Henry? Disse, caminhando graciosamente até o lado do Don. O Dom me deu um pequeno aceno de boas-vindas. Sentei-me, cruzei as pernas e sorri para ele. Permita-me me apresentar novamente. Agora sou a consigliere da família Vitiello. O acordo do cais que você acabou de mencionar, eu estou cuidando dele. A cor desapareceu do rosto de Henry. Ele finalmente entendeu. Se poderia ou não vender seu cais e conseguir o dinheiro necessário para sobreviver, dependia inteiramente de mim, a subordinada que ele havia traído e descartado pessoalmente. Henry ficou em silêncio por um momento. Depois, forçou um sorriso feio, tentando usar a carta da simpatia. Madeline, deve haver algum mal-entendido entre nós. Sabe, trabalhamos juntos por tantos anos. Eu sempre confiei em você. Todo aquele outro assunto foi aquela vadia da Lucy, causando confusão. Pelos 5 anos que lutamos lado a lado, você pode me ajudar? Por favor? Vê-lo rastejando como um cachorro era nojento e profundamente irônico. Na minha vida passada, eu havia implorado a ele exatamente daquela maneira. E ele apenas me observou friamente enquanto eu caminhava rumo à minha perdição. Lutamos lado a lado? Soltei uma risada baixa. Henry, você realmente tem coragem de me dizer isso agora? Toquei o rascunho do contrato sobre a mesa. A família Vitiello vai ficar com seu cais, mas não por 10 milhões. Henry engoliu em seco. Então quanto? 4.850.000 dólares. Isso é impossível! Henry bateu a mão sobre a mesa. Isso é roubo! Você reduziu o preço em mais de 5 milhões. Eu preciso desse dinheiro. Um sorriso malicioso se espalhou pelo meu rosto. Vou cortar o preço em 5 milhões. Quanto aos outros 150 mil, considere isso como pagamento pelo dinheiro que você tentou usar para me incriminar. Você me deve isso, Henry. Henry me encarou furioso, mas permaneceu em silêncio. Ele sabia que não tinha outra escolha. Finalmente, entre dentes cerrados, concordou. Quando saiu do salão cambaleando como um fantasma, recostei-me na cadeira e o chamei casualmente. Espere, Henry. Ele parou e se virou. Olhei diretamente para ele e soltei a bomba final. A propósito, sua preciosa Lucy. Ela era uma infiltrada dos russos. O acordo com os colombianos desmoronou porque ela fez questão de destruí-lo. Henry desmoronou completamente. Ele apenas balançou a cabeça murmurando. Impossível, você está mentindo. Mas no fundo, ele já suspeitava. Simplesmente não ousava admitir para si mesmo que havia destruído toda a família Corleone e expulsado sua conselheira mais leal por causa de uma espiã russa. Depois de deixar a mansão Vitiello, Henry enlouqueceu. Ele culpava a traição de Lucy por todo o seu fracasso, sua humilhação e a destruição da família. Foi ao mercado negro e contratou uma equipe de mercenários conhecidos por sua crueldade. Ele não queria que Lucy tivesse uma morte rápida. Queria que ela sofresse. Numa noite, enquanto uma chuva torrencial caía sobre Nova York, Lucy finalmente foi encurralada. Após uma semana escondida, fugindo desesperadamente, os mercenários a encontraram em um beco escuro e molhado, sem saída. Seu rosto, antes bonito e inocente, agora era uma máscara de terror e desespero. Ela tentou comprá-los com seu corpo e seu dinheiro, mas eles eram assassinos contratados. Não estavam interessados em suas ofertas. Bang! 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 Crivada de balas, Lucy desabou em uma poça imunda. Seus olhos permaneceram bem abertos, encarando o céu negro enquanto a luz lentamente se apagava de seu olhar. Foi um fim miserável, idêntico à minha própria morte na chuva, na minha vida passada. Mas Henry, mesmo depois de matar a traidora, não conseguiu encontrar paz. Sua reputação de traidor, de homem que havia difamado uma subordinada leal e sido tão cego a ponto de levar a própria família à ruína, espalhou-se por toda a máfia norte-americana. Em um mundo que valorizava a lealdade e a honra, ele havia se tornado um completo pária, motivo de piada. Ninguém com talento queria trabalhar para um covarde tão estúpido e egoísta. Ele ficou apenas com um bando de ratos que só sabiam pensar em salvar a própria pele. Ao mesmo tempo, os colombianos jamais o deixariam escapar. Humilhados pelo acordo fracassado e movidos pela ganância, lançaram uma campanha implacável para eliminá-lo. Os últimos bolsões de influência de Henry em Nova York foram rapidamente destruídos. Desta vez, o destino não sorriu para ele. Durante uma fuga caótica em meio a um tiroteio, o carro de Henry foi interceptado por um comboio colombiano.
Ele foi baleado no peito e morreu na sarjeta como um pedaço de lixo, seu corpo abandonado ao lado de uma lixeira em alguma rua de Nova York. A família Corleone, que um dia havia sido uma potência em Nova York, desapareceu para sempre. E longe daquela tempestade, agora em minha nova posição de poder, eu assistia a tudo se desenrolar. Usando meu conhecimento íntimo das antigas operações da família Corleone, minhas habilidades afiadas e minha mente estratégica, ajudei a família Vitiello a dominar rapidamente todo o território e os principais negócios que antes pertenciam aos Corleone, com eficiência e custo mínimo. Aquele cais de carga, que Henry um dia considerara sua tábua de salvação, agora, sob minha gestão, havia dobrado seu fluxo de mercadorias e se tornado a maior fonte de lucro da família Vitiello. Minha posição dentro da família Vitiello se fortalecia a cada dia. Passei de uma forasteira exilada à mão direita mais confiável do Dom, temida e respeitada em todo o submundo da costa leste como a rainha de gelo. A noite caiu sobre a mansão Vitiello, com as lâmpadas lançando um brilho quente pelos corredores. Eu estava no escritório cuidando dos negócios, quando minha assistente me entregou uma fotografia. Nela, o rosto de Henry estava voltado para o céu em uma rua de Nova York. Seus olhos permaneciam bem abertos na morte, enquanto seu corpo jazia grotescamente ao lado de um poste de luz. Olhei para a fotografia e não senti nada. Para mim, ele já não era nada. Menos que nada. Joguei casualmente a fotografia na lareira crepitante ao meu lado. Levantei-me e caminhei até a enorme janela do chão ao teto. Do lado de fora, estendia-se a vasta propriedade Vitiello e, além dela, meu próprio novo império, que estava apenas começando a crescer. Ergui lentamente meu copo para a vista hipnotizante, um leve sorriso surgindo em meus lábios, e disse suavemente: ao fim de uma era antiga e ao nascimento de uma nova. Fim, que Deus te abençoe.